Agora sim, vamos lá falar sobre o capítulo 23 de História 1, a ditadura militar, o governo Costa e Silva. A gente já havia falado sobre o governo Castelo Branco, que foi o primeiro governo, né, da ditadura militar. Agora a gente vai seguir falando sobre o governo Costa e Silva. Bom, então, o mandato do Castelo Branco, ele se aproximava do fim, né, já que ele havia sido eleito inicialmente para terminar o mandato do João Goulart, que terminaria em 1965 se não tivesse havido o golpe, né? Só que as eleições municipais deram uma vitória para a oposição, né? Porque a gente viu que no início os militares eles mantiveram o sistema eleitoral nos municípios e nos estados, normalmente, e aí, à medida que a oposição demonstrou que ainda tinha força, mesmo diante da intervenção militar sob o governo Castelo Branco, o medo era de que a oposição pudesse retomar o poder. Então, o mandato do Castelo Branco foi prorrogado, né? E logo se iniciou o trabalho para a elaboração de uma Constituição. Essa Constituição foi terminada em 1967, né? Aliás, deixa eu descer aqui a página, né? Porque são muitas telas. Então, essa Constituição fica pronta em 1967 e aí, quando ela é finalizada, será feita novamente uma eleição para a escolha do novo presidente. Essa eleição é indireta, ou seja, são os membros do Congresso Nacional que vão votar. Só que nesse contexto aí, já tinha sido extinto todos os partidos políticos existentes, né? Porque lá em 65 houve, como eu disse anteriormente, na aula anterior também, houve uma vitória expressiva da oposição aos estados, né? Então, os militares acabaram com isso, prorrogando o mandato do Castelo Branco e extinguindo todos os partidos políticos e criando apenas dois, né, para dar uma aparência que estava tudo bem, né, que estava tudo dentro da democracia. Aí foi criada a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, para representar os militares, né, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, para representar a oposição, né. O novo presidente vai assumir, o cara que vai suceder o Castelo Branco, ele vai assumir numa eleição, né, feita pelo Congresso Nacional, ou seja, numa eleição indireta e com pessoas que só podiam ser ou da Arena ou do MDB. Não tinha possibilidade de você ser de outro partido, ok? Então, tem gente que fala assim, então não foi ditadura, tinha partido político? Tinha sim, né? Mas o MDB era uma espécie de oposição consentida, né? Ou seja, era oposição, tinha papel de oposição, né? Mas se andasse fora da linha, os militares tinham o poder de caçar os mandatos políticos, né? Depois a gente vai ver, inclusive, que vai ser baixado um ato institucional que dava aos militares o direito de fechar o Congresso Nacional e aí acabava que a oposição, quando surgia, era sempre desmantelada. Mas existia aí, de fachada, uma oposição que era o MDB, né? Mas na eleição de 66, o Arthur da Costa e Silva será eleito basicamente pela Arena, né? Da onde eu tirei Arena, porque o MDB, como está escrito aí, né, se absteve de votar, ok? Então, na segunda eleição, o que se viu já foi uma primeira oposição aos militares, né? Porque o MDB, não podendo votar em outra pessoa, já que o Costa e Silva era candidato único, eles acabaram se abstendo de votar, ou seja, não votando em candidato algum. Isso já era uma forma de fazer oposição, ok? Quais são as características dessa Constituição de 1967 que entrou em vigor com o Costa e Silva, né? O Castelo Branco deixou terminada a Constituição para que o Castelo Branco deixou terminada a Constituição para que entrasse em vigor no governo Costa e Silva, né?
E aí as características dela eram no sentido de centralizar mais as decisões no Poder Executivo, né? Fortalecer o Poder Executivo, dar ao Poder Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento, né? E isso, inclusive, anota isso aí na cachola de vocês. Esse segundo ponto, né, da Constituição aí, que está no livro, né, segunda característica da Constituição, que está no livro de vocês, vai dar aos militares, como é que eu posso dizer, uma vantagem, uma facilidade para governar, né, e para conseguir desenvolver a economia de forma mais fácil, né, por dois fatores. Primeiro, porque eles tinham o poder de legislar em matéria de orçamento. Então, se tivesse que gastar mais ou menos, era o próprio executivo que decidia, ele não precisava pedir ao legislativo uma análise ou uma autorização. O próprio presidente da República ele decidia se podia gastar mais ou menos e de onde ele ia usar o recurso e para qual setor que ele vai destinar, né? Então isso dava muito, como é que eu posso dizer, mais vantagem para os militares, né, no tocante, como diria o presidente, o atual, né, que ele fala no tocante sempre, no tocante ao desenvolvimento da economia. Uma outra coisa que vai favorecer muito os militares no desenvolvimento da economia é o fato de que a partir de 68, deixa eu só... Bom, então, como eu havia dito anteriormente, duas fórmulas que os militares utilizaram duas fórmulas não, duas vantagens que eles tiveram para desenvolver a economia foi essa questão de que eles podiam legislar em matéria de orçamento, né? E a outra questão é que havia censura, não havia transparência, né, sobre a fórmula que eles utilizavam para desenvolver a economia. Então havia muito pouca crítica, né, à política econômica do governo, né? Ou pouca crítica, ou como é que eu posso dizer, o governo conseguia calar essas críticas, né? Que talvez seja o mais correto em dizer. Ok? A Constituição ela confirmou o que já havia sido estabelecido, se eu não me engano, no ato institucional 2 ou 3, agora eu não estou me lembrando qual efetivamente, que eu acho que foi o 2, o 3 que estabeleceu indireta para governador, 2 foi para presidente, isso aí. Então, a Constituição de 1967 ela acabou confirmando, né, o que o ato institucional número 2 havia dito, e estabeleceu eleições indiretas para presidente, com a diferença aí dos governos anteriores, que era de 5 anos. Aliás, já desde o governo JK era de 5 anos e os militares mantiveram, né? Uma outra coisa que os militares vão fazer é instituir uma lei de greves, né? Proibindo greves. Existe um carinha que eu não estou me lembrando quem, né? Que comentou, não sei qual livro que eu li, desses que eu utilizo para estudar a história do Brasil, que falou o seguinte, eu acho que é o Boris Fausto. Ele diz o seguinte: se fôssemos usar a legislação de 1967 para fazer greve, né, só podíamos fazer greve em perfumarias, porque o governo estabelecia que somente os serviços não essenciais, né, podiam fazer greves. E pela legislação, os serviços não essenciais eram só coisas absolutamente pouco importantes, ou não essenciais mesmo, tipo perfumaria, né? Porque todas as outras categorias o governo acabava dizendo que era uma atividade essencial e não podia fazer greve, né? Isso tudo para quê, galera? Para beneficiar as elites econômicas, né? Aliás, uma coisa que a gente tem que pensar aí é que os militares assumiram em 64 não porque o João Goulart era comunista. A gente vai falar disso já já, ok? E o último ponto é incorporar medidas dos atos institucionais. Aliás, eu já comentei que no ato institucional número 2 que havia sido estabelecido que a eleição seria indireta para presidente. A Constituição de 67 só confirmou isso, né? Só reafirmou isso, né? Então, vou dar uma pausa aí na sequência do livro só para a gente pensar uma questão agora. Se o João Goulart não foi derrubado porque ele era comunista, né? Esse era o discurso dos militares, de que o João Goulart era comunista, de que ele pretendia dar um golpe de Estado, né?
Mas a gente já viu que não era por aí. Tanto é que o João Goulart nem resistiu. Se ele fosse comunista e se ele pretendesse dar um golpe de Estado, ele teria, no mínimo, resistido, né? Teria tentado salvar o seu mandato. E não foi isso que aconteceu, né? Então, qual seria a lógica, então, do golpe de 64? Então, isso é uma coisa muito controversa, por isso, inclusive, quando eu falo de ditadura, eu não passo tanto exercício, né? Porque qualquer questão que eu venha trabalhar com vocês sobre a ditadura militar, ela é muito controversa, ela é muito ampla, o debate é muito complexo. Então, formular uma resposta, por exemplo, se eu colocar um exercício para vocês perguntando explique qual o motivo que levou os militares a intervir em 64, né, e acabar com o governo João Goulart e instaurar a ditadura. Gente, seria muito complexo, né, a gente responder isso aí, né, porque é um intrincado de contradições que havia no governo João Goulart. Mas, de forma geral, grosso modo, simplificando muito, né, o que a gente pode dizer é que os militares eles pretendiam instaurar um modelo de desenvolvimento econômico no país que não fosse aquele ligado ao nacionalismo de Vargas. O que os militares queriam era implantar um modelo de desenvolvimento econômico aqui no Brasil, mais alinhado com os americanos, né, no contexto da Guerra Fria, até porque havia realmente a paranoia, o medo, né, de que o Brasil virasse comunista, né, mas não era essa o real motivo que levou os militares a tomar o poder. Tá? Existia sim o medo, né, na cabeça de algumas pessoas, mas não foi essa a razão central que fez os militares tomarem o poder em 64. Para muitos historiadores, o que eles fizeram foi, como é que eu posso dizer, colocar a mão na massa e fazer efetivamente, né, e concretizar o desejo das elites econômicas do país, que era o de promover o desenvolvimento econômico sem conceder tantos benefícios às massas operárias, às massas populares, não ao povo. Okay? Então, para muitos historiadores, o que as elites econômicas queriam, e os militares fizeram que essas elites econômicas queriam, era desenvolver a economia sem aquele pacto populista que vinha desde a época do Getúlio, sem ficar tentando conciliar os interesses das classes operárias com o da burguesia industrial. Sacaram? Então a lógica a partir de 64 é: vamos desenvolver a economia, mas sem essa preocupação de ficar agradando as massas. Ok? Então seria uma espécie de desenvolvimento econômico mais conservador. Um desenvolvimento econômico que buscava afastar as massas, né, desse processo de desenvolvimento. Né? Porque o Getúlio, né, o Jango, eles tentavam fazer o quê? Colocar as massas, né, no processo político e no processo de desenvolvimento econômico. Os militares não, os militares eles vão buscar afastar as massas desse processo. Ok até aí, pessoal? Bom, então vamos ler aí esse último parágrafo para a gente seguir o raciocínio da apostila do livro, né? Como é possível observar, é porque um dia desse eu falei apostila e o aluno não sabia o que era. Apostila é o livro, gente. Como é possível observar, os últimos atos de Castelo Branco deram ao seu sucessor um início de governo conturbado. Líderes políticos de diversos partidos e correntes ideológicas, mesmo entre os que apoiaram o golpe de Estado, estavam descontentes com os rumos da política brasileira. Inclusive o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, aquele carinha lá, o jornalista da tribuna da imprensa que marretava o Vargas dia e noite, né, e que, de certa forma, foi ele, entre muitas aspas, que levou o suicídio do Vargas, né? Ele apoiou o golpe de 64. Ele era arqui-inimigo do João Goulart, porque o João Goulart era aliado do Vargas, né? Só que o Carlos Lacerda viu que os militares estavam centralizando o poder demais nas mãos deles e que os atos institucionais iriam impedi-lo de fazer o que ele desejava, né? Que era virar presidente. O Carlos Lacerda ele apoiou o golpe porque ele estava de olho na eleição de 65, porque ele achou que o golpe ia ser breve, ia ser curto. Né? Por isso que eu já indiquei o documentário O Dia que Durou 21 Anos,
porque os militares eles disseram inicialmente que o golpe seria, né, um breve período para sanear as instituições, para democratizar o país e logo depois eles entregariam o poder aos civis, mas isso não aconteceu, né? E aí por isso que o Carlos Lacerda e tantas outras lideranças políticas que apoiaram o golpe acabaram ralando o peito, né, já em 1965, quando eles viram que a eleição não aconteceu. E aí em 1966 o improvável acabou acontecendo. Carlos Lacerda, arqui-inimigo de Vargas e também de João Goulart, Juscelino Kubitschek, herdeiro político do Vargas, e o próprio João Goulart no exílio, né, no Uruguai, os três acabaram se juntando para formar a Frente Ampla, né, uma espécie aí, como é que eu posso dizer, de... não sei como nominar, não é isso, mas era tipo um partido político, só que sem status de partido político, porque só podia ter partido político Arena e MDB. E o Jango estava no exílio, estava lá no Uruguai. Então é tipo uma agremiação, um grupo, né, que com lideranças políticas importantes para se opor à ditadura, né? E aí, quando os militares viram isso, em 66, o regime tratou de endurecer ainda mais, porque o medo de que o João Goulart, junto com o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda, que havia apoiado o golpe e que era inimigo do João Goulart, eles se unindo, o medo dos militares era de que a oposição pudesse tomar o poder. Então, se não houve eleição em 65 e o mandato do Castelo Branco foi prorrogado porque a oposição ganhou, quando a Frente Ampla é formada em 66, o regime militar vai dar o segundo passo em direção ao endurecimento, à ditadura escancarada, né? E aí em 68 a gente vai ver que vai acontecer uma série de manifestações, tanto no Brasil quanto no mundo, no contexto da Guerra Fria, e isso vai levar a uma terceira e talvez não, e certamente o maior, o mais importante passo da ditadura dos militares no sentido do endurecimento do regime, porque foi em 68 que foi instituído o Ato Institucional número 5, que recentemente, inclusive, caiu nos debates políticos aí por conta de uma tuitada dos políticos que vocês sabem, se vocês acompanham minimamente, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Não cabe a gente fazer um parêntese aqui, senão a gente não acaba a matéria. Mas falou-se muito do AI-5 nos últimos meses e muita gente não sabe o que é. A gente vai falar já já o que ele é e o que ele significou, o que ele foi e o que ele significou para a história política do país aí nesse contexto, ok? Então agora a gente vai falar aí das manifestações de 1968 que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo, né? Na França, teve a Primavera de Praga, enfim, teve bastante treta aí no ano de 1968. Bom, vou até dar uma lida aí no item 2, porque ele vai começar já dizendo do ano de 68, que foi um ano conturbado em que ocorreram fatos como os assassinatos do Martin Luther King, aquele cara que defendia a igualdade racial dos Estados Unidos, porque na década de 60 havia ainda um sistema nos Estados Unidos de segregação racial muito semelhante àquele que havia na África do Sul, né, ao apartheid, e o Luther King lutava contra ele. E de Bob Kennedy, uma onda de protestos pacifistas, a eclosão do movimento hippie e da contracultura, o despertar do tropicalismo de Caetano e Gil, o crescimento da guerra do Vietnã, manifestações estudantis e a Primavera de Praga. Também foi o ano que se popularizaram internacionalmente ícones da música popular como os músicos Bob Dylan, Jim Morrison, não sei falar esses nomes, eu só conheço Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Beatles, esse Joe Cocker aí não conheço, né? E aqui no Brasil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Geraldo Vandré. Desses todos eu conheço, só acho que vocês não devem conhecer todos desses nomes aí, né, que fizeram sucesso nessa época no Brasil. Chico Buarque está vivo, Milton Nascimento também. Aliás, todos estão vivos, né? Todos, Geraldo Vandré também. Bom, e foi o Geraldo Vandré que fez aquela música, né, Caminhando e Cantando, que foi uma das formas que o Brasil encontrou, aliás, não só o Brasil, mas os países todos que conheceram ditadura na América Latina,
uma das fórmulas que se encontrou nesses países de se opor ao regime militar foi a música, né? Talvez até por isso que eu gosto tanto de música, porque ela foi usada muito para fazer protesto, para fazer crítica social, né? E talvez até por isso que hoje não haja tanta gente bacana no cenário da música aí, brasileira. Eu acho que isso pode ser até por conta do medo, né, de que a música volte a tomar o protagonismo que teve lá na década de 60, né, e 70 no Brasil. Mas isso é achismo. Bom, então o texto vai seguir falando, né, da questão aí dos Estados Unidos lá no Vietnã, do leste europeu, com a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, porque a Tchecoslováquia estava submetida à União Soviética, mas lá na capital da Tchecoslováquia, em Praga, houve uma manifestação, uma série de manifestações, onde a população queria estabelecer o que o livro chama de um comunismo com características humanistas, né? Ou seja, um comunismo democrático, onde eles não tinham mais que ficar reféns das decisões de Moscou. Ok? Era mais ou menos esse o objetivo dos jovens que fizeram a chamada Primavera de Praga. Ok? Bom, também teve uma onda de manifestações na França, por conta da centralização do poder em torno do presidente e do sistema educacional, que era muito, como é que eu posso dizer, normativo, muito centralizado, muito muito pouco dado às liberdades das pessoas, né? Era muito meio que uma educação meio que para formar aquele robozinho, aquele soldado, né? Uma educação muito ligada à questão da guerra também, né? A França e a Inglaterra, elas, por conta das duas guerras, tiveram meio que uma educação voltada mais para o setor técnico, né? Sendo que a França, inclusive, é conhecida como um dos países mais voltados para a intelectualidade. Os filósofos iluministas mais famosos são os franceses, né? Eles sempre foram muito notáveis nessas áreas do saber. Só que, após as guerras, a educação ela foi se tornando cada vez mais técnica, né? E mais centralizada pelo governo federal, no caso da França. E era essa a crítica que os estudantes faziam, né, nesse movimento estudantil de 68, a centralização na mão do presidente. E isso acabou repercutindo aqui no Brasil, né? Porque quando os estudantes daqui souberam que até os franceses estavam tomando as ruas de Paris para fazer uma série de manifestações, isso acabou meio que servindo de ânimo para que os estudantes aqui fizessem o mesmo. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, havia sido colocada na ilegalidade, né, quando os militares deram golpe lá em 64. Mas mesmo assim, né, os jovens estudantes brasileiros brabos, né, continuaram se organizando para fazer oposição à ditadura. Isso não quer dizer que esses jovens eram todos bonzinhos e que queriam salvar a democracia, né? Muitos jovens que faziam parte desse movimento estudantil posto na ilegalidade, né, no Brasil, queriam realmente fazer do Brasil um país comunista, né? Eram jovens, digamos, radicais de esquerda, ok? Mas, no geral, o movimento estudantil no Brasil, que vai atuar durante a ditadura militar, é um movimento que visa melhorias no campo da educação, ok? A partir de 68, muitos estudantes vão cada vez mais engrossar, digamos, as fileiras da luta armada, mas no início e no geral, os estudantes queriam melhorias no campo da educação e democracia, claro, né? Porém, existiam aqueles mais radicais que simpatizavam com o comunismo e que queriam, sim, né, acabar com a ditadura para instalar aqui um governo de esquerda, né? Mas eles não eram nem a maioria, nem a totalidade dos jovens estudantes que se organizaram clandestinamente em congressos da UNE em 66 e em 67. Ok. Bom,
No contexto dessas manifestações de estudantes, o que vai acontecer é que em 1968, em março de 68, os militares vão determinar que fosse fechado o restaurante da Universidade, eu acho que é da UERJ, né? A UERJ que fica ali no... Como é que chama aquele campus onde era o Canecão, tu sabe, Thaís? Praia Vermelha, né? Acho que é Praia Vermelha. Sei lá. Não, Praia Vermelha é UF, né? Não, é lá na UFRJ, sei lá. Tem um campus ali da UFRJ e aí tinha um restaurante onde os estudantes se reuniam e tal. E aí os militares estabeleceram que aquele restaurante devia ser fechado. No meio da confusão, um jovem, né, de classe média, olha o nome dele, né, Lima Souto, é óbvio que esse cara era de classe média, ele foi assassinado. Né? E aí a classe média que havia... eu estou lendo agora exatamente o que está escrito na página 27, né? Para ninguém dizer que isso é doutrinação. A classe média que havia saído com a bandeira do Brasil em 1964 para marchar com Deus pela democracia, agora se vestia de luto para chorar a morte de um estudante desconhecido. Isso está escrito no início da página 27, as 3 primeiras linhas. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: morreu um jovem de classe média. Enquanto estava morrendo pobre, estava tranquilo. Agora morreu um jovem de classe média e aí a própria classe média que havia, né, apoiado o golpe, ela vai se tornar uma crítica desse regime, dessa ditadura. Okay? E por isso, a partir de 68, a oposição vai, digamos, se articular mais, só que ela vai ter cada vez menos espaço para atuar a partir de 68. Né? Porque se de 64 até 68 foi possível a relativa oposição, de 68 em diante vai ficar cada vez mais difícil fazer oposição, mas em contrapartida a oposição vai se tornar cada vez mais atuante, inclusive usando de meios violentos, né, como a luta armada. Beleza? Bom, depois desse episódio em que esse menino morreu, né, o Edson Eugênio Souto, aí teve o funeral dele, né, foi feito toda uma propaganda em cima do funeral do menino, e a classe média colocava: um estudante morreu, e se fosse seu filho, né? E aí agora parece que as pessoas estavam preocupadas com os desaparecidos e mortos pela ditadura. Até aí, até 68, já tinha tido gente que havia sumido, gente que havia sido torturada, claro que sim, né? Porém, foi a partir de 68 que o combate à oposição se tornou mais veemente, digamos assim, né? E que mais gente morreu, que mais gente foi perseguida, etc. Ok? Mais de 64 a 68 houve perseguição, houve gente que sumiu, né? Houve gente que foi torturada e tal, mas não parecia ser essa uma preocupação central da classe média brasileira. Quando um filho da classe média morreu, aí ela muda de ideia, né? E aí começa a pensar: e se fosse o seu filho? Bom, isso é uma provocação para que vocês comecem a perceber como as coisas em história, né, mudam. Carlos Lacerda, que havia apoiado o golpe, mudou de lado. A classe média, que havia apoiado o golpe, agora está em cima do muro porque viu, né, um dos seus filhos mortos. E assim vai. Então, vamos ver como é que esse trem vai andando e quem vai entrando nos vagões e quem vai saindo dos vagões. Bom, seguindo a morte do menino, em agosto, as universidades de Belo Horizonte e Brasília foram invadidas. Deixa eu só descer aqui. E as passeatas acabaram se multiplicando, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir de maio, elas ganharam uma nova dimensão, está tudo isso escrito aí na apostila, incentivadas pelo movimento estudantil que explodiu em Paris, né, que eu já comentei. Uma outra coisa que também movimentou muito o discurso, o debate dos estudantes, foi um acordo que o governo americano fez com o governo brasileiro, ou melhor, que o governo estadunidense fez com o governo brasileiro, o chamado acordo MACUSIDE, que tinha o objetivo de reformar o ensino brasileiro
meio que adotando o modelo universitário estadunidense aqui no Brasil, né? Voltando o ensino universitário para um ensino mais técnico e menos humanista, digamos assim, né? Os estudantes não gostaram nada disso e foram às ruas pedindo, né, a revogação desse acordo. Okay? Então, uma das questões que movimentou muito o debate, o discurso dos estudantes, foi esse acordo MEC-USAID. Bom, depois dessa questão da Universidade de Brasília e Belo Horizonte terem sido invadidas e da oposição dos estudantes brasileiros a esse acordo que eu falei para vocês aí, do MEC-USAID, houve em junho de 68 uma passeata que foi a passeata dos 100 mil, né? E aí eu vou ler literalmente como está escrito aí, com o comparecimento maciço de vários segmentos da sociedade civil. O movimento já não era apenas de estudantes, mas sim de toda a sociedade, artistas, jornalistas, profissionais liberais de todas as áreas, donas de casa, sacerdotes, todos estavam na passeata. Depois do meio-dia, passeata pacífica e tranquila, com os participantes de mãos dadas, tomou conta da Avenida Rio Branco em direção à Candelária. É uma pena que a narrativa tenha parado aí, né? Existem outras narrativas mais bem cuidadas, digamos assim, que dizem, inclusive, que aí depois a população foi para uma missa, foi assistir à missa na Igreja da Candelária, e que cerca de 15 padres tiveram que se dar as mãos e fazer um cordão de isolamento para que os manifestantes pudessem entrar, né, inteiros na igreja, sem que fossem pancados, né, espancados, enfim. E porque existiam militares do lado de fora e tal, e estava um clima de tensão no ar, né? Então, o que é interessante na passeata dos 100 mil é que a sociedade civil, de forma geral, estava se colocando contra o regime militar com o apoio da própria igreja, né? Não da igreja, da cúria, né, lá em Roma e tal, mas os próprios padres, né, acabaram fazendo um cordão de isolamento em defesa dos manifestantes que entravam pacificamente na igreja. Lembrando que a igreja foi uma das grandes defensoras do golpe de 64. Afinal, olha o nome das marchas da família com Deus pela liberdade. Olha o nome, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Foram essas manifestações que pediram a intervenção, né? E muitos militares acabam dizendo justamente isso. Olha, a gente não fez nada sozinho, não. Foi a sociedade civil que pediu para que fizéssemos uma intervenção. Nós só fizemos o que a sociedade queria, né? E, de certa forma, eles não estão de todo errado, né? De todo. Em parte estão, porque, em grande medida, eles fizeram o que o governo dos Estados Unidos queriam, o que a classe política mais conservadora do país queria e o que os seus oficiais queriam. Bom, também em junho aconteceu um outro episódio, que é a explosão dessa caminhonete aí que foi lançada sobre o quartel-general do 2º Exército em São Paulo. Um soldado acabou morrendo na explosão e esse foi um dos primeiros episódios da luta armada no país, ok? Então, o que é a luta armada? Era a oposição ao regime militar que via que não dava para fazer oposição democraticamente. Era o pessoal que entendia que só dava para derrubar a ditadura se fosse também na pancada, né? Participaram desses grupos de luta armada, por exemplo, a Dilma, a ex-presidente Dilma, participou de um desses grupos da luta armada, não sei exatamente qual, né? Fernando Gabeiro, jornalista da Globo, que também já foi candidato, agora não me lembro se, não, presidência não, acho que foi candidato a governador do Rio, estou me lembrando agora, foi, eu acho, na época um garotinho, sei lá. Os dois participaram da luta armada, né? E aí a Dilma, por exemplo, foi presa durante a ditadura, né? E por isso se dizia, a Dilma foi presa, a Dilma foi ficha suja e tal. Gente, mas é claro, ela estava lutando contra a ditadura. Não estou dizendo que ela é boazinha, que ela é santa, que todo mundo da luta armada era santo, não. Mas eram pessoas que acreditavam que não dava para fazer oposição de forma política, porque não havia democracia, então tinha que ser na clandestinidade, né? Na luta armada, pegando em armas, correndo o risco de matar ou morrer.
beleza? Bom, por último, em outubro de 1968, aliás, por último não, por penúltimo, tem um outro episódio que vai anteceder o ponto central aí o ponto central e final da aula de hoje, que é o AI-5, né? O AI-5 foi aprovado por conta do pronunciamento de um deputado, o Márcio Moreira Alves. Esse é o último episódio que antecede o AI-5, né? Que já estava sendo preparado, então não foi um motivo só que levou ao AI-5. Como é que a gente sabe que ele já estava sendo preparado? Como é que o pronunciamento do Márcio Moreira Alves, que foi a última gota que levou à instituição do AI-5, como eu disse, ele foi feito o pronunciamento num dia e o ato institucional foi aprovado no outro. Né? Pela complexidade jurídica do próprio ato, era praticamente impossível que se fizesse um ato daquele grau de um dia para o outro. Então, para os historiadores, para os estudiosos, né, da área jurídica, sociológica, etc., que estuda isso aí, né, eles afirmam que era meio que impossível, né, você formular um ato institucional na complexidade do AI-5 de um dia para o outro. Então, isso mostra que ele já estava meio que sendo gestado, já estava sendo formado, ok? Um dos últimos episódios que vai contribuir para a gestação final desse AI-5 foi uma reunião que os jovens estudantes fizeram lá no interior de São Paulo, né? Na cidade de Ibiúna. A gente já viu que ela estava na ilegalidade, mas eles se reuniram mesmo assim na clandestinidade nesse sítio lá em Ibiúna. Só que aí algum X9, algum delator foi lá e entregou os estudantes. Os militares bateram lá no sítio, prenderam, né, um monte de gente, enfim. E ali a Uni acabou sendo, como é que eu posso dizer, perdendo, né, a sua força, a sua integridade, porque os estudantes, a partir daquele episódio, ficaram com cada vez mais medo de se reunir, né, ainda que se fizesse todo aquele cuidado para se reunir num local onde ninguém soubesse, numa hora onde ninguém soubesse, enfim. Mas o movimento estudantil, a partir desse episódio, perdeu muita força porque viram que a força dos militares era muito grande, né? E que os serviços de inteligência, enfim, que eles tinham um aparato muito maior para combater a oposição do que a oposição tinha para combater o regime militar, né? E aí houve, como diz no livro, um racha do movimento estudantil. Né? Por que houve um racha do movimento estudantil? Porque muitos estudantes perceberam que só tinha luta armada agora para atuar. E aí muitos estudantes ralaram o peito, né? Foram para os grupos paramilitares, né? Ou seja, grupos armados que operavam na clandestinidade, né? Na ilegalidade, para combater o regime militar. Ok? Beleza? Bom, por último, o que vai levar à instituição do AI-5 é quando Márcio Moreira Alves, o deputado do MDB, vai à tribuna, né, da Câmara dos Deputados e pede ao povo para não comparecer às festividades do Dia da Independência. Então vou falar disso e depois, não vou seguir essa lógica, depois a gente fala da cultura para finalizar, né? Então foi aqui, é aqui que a gente está falando, né? Oxe, porque duas telas não dá certo. Aqui. Aqui. Então, o Márcio Moreira Alves foi lá na tribuna da Câmara do Rio e fez um pronunciamento pedindo ao povo para que não comparecesse ao Dia da Independência, ao dia 7 de setembro, e ainda pediu para que as meninas não se casassem com militares, né? E aí isso foi tido pelos militares como uma afronta, né? Como uma afronta à hierarquia das Forças Armadas, e esse foi inclusive um dos motivos que levou o golpe ao João Goulart, né? A acusação de que o João Goulart quebrou a hierarquia das Forças Armadas.
E aí os militares exigiram do Congresso Nacional autorização para julgar, para processar o deputado Márcio Moreira Alves, porque vocês sabem que deputado tem foro privilegiado, né? E aí ele só pode ser preso se for em flagrante, só pode ser processado se o Congresso autorizar. Tem toda uma questão em relação a isso. E aí os militares queriam processar o Márcio Moreira Alves, eles pediram ao Congresso Nacional que autorizasse o processo, o Congresso Nacional se recusou a aprovar o processo, né? Ou seja, enfrentou os militares. Isso foi no dia 12 de dezembro de 1968, e aí os militares, óbvio que não aceitaram isso, não é, passivamente. No dia 13, ou seja, no dia seguinte à recusa do Congresso Nacional em processar o Márcio Moreira Alves, os militares, no dia 13, acabaram apresentando ao país o ato institucional número 5. Né? Então, Costa e Silva, né, o presidente Arthur da Costa e Silva, foi lá e, galera, temos que ter o AI-5. O AI-5 era um ato institucional que dava ao presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, né, que dava o poder a ele de governar praticamente sozinho, como um déspota, digamos assim, né? Que dava o poder dele intervir no sistema jurídico, né, que dava o poder a ele de suspender o habeas corpus, enfim. Era uma série de, como é que eu posso dizer, atribuições, né, que se dava ao presidente da República nunca vista anteriormente. Tanto é que o vice do Arthur da Costa e Silva, que era o Pedro Aleixo, ele se opôs à criação do AI-5. Inclusive, tem aí, não é, na página 29, o texto do Pedro Aleixo, de forma muito complexa, erudita e cuidadosa, em que ele critica a instituição do AI-5. Ok? Então a gente vai ver que, inclusive, vai dar ruim aí, o Pedro Aleixo não vai ficar muito bem visto pelos militares porque se opôs ao AI-5. Bom, com a edição do AI-5, o Congresso Nacional foi fechado, a censura aumentou, né, e foram suspensos os direitos do habeas corpus para os casos de infração da Lei de Segurança Nacional, como eu já havia dito. Isso tudo está escrito também aí na página 29, abaixo da citação do Pedro Aleixo. A Frente Ampla, que havia sido criada em 1966, como eu já havia dito, foi colocada na ilegalidade, e o Carlos Lacerda, um dos maiores apoiadores do golpe militar, foi caçado e preso. Né? Olha que coitadinho do Carlos Lacerda, ele que tanto pediu o golpe militar, agora foi caçado e preso. Além do Carlos Lacerda, um outro eminente político também foi preso, e dizem que os relatos, não fofoca, mas os relatos dão conta, melhor dizendo, que o JK teria sido mais maltratado, porque teria sido colocado numa cela suja, né, num quartel da Baixada Fluminense. Né? Então, ao prender o JK e ao prender o Carlos Lacerda, o que os militares estavam demonstrando claramente é que não tinha para ninguém, né? Porque os dois haviam apoiado o golpe. Né? Mas o medo era de que esses dois, que eram eminentes políticos, pessoas importantes, pessoas ilustres, pessoas muito conhecidas, o medo é de que eles pudessem concorrer à eleição num processo de abertura, e, enfim, ou liderar uma oposição a ponto de derrubar a ditadura. Bom, agora, o Costa e Silva, como eu disse, ele pretendia elaborar uma nova Constituição, e ele começou, junto com seu vice, o Pedro Aleixo, a elaborar uma nova Constituição justamente para ser aprovada e para eliminar a necessidade do AI-5. Né? Então a lógica do Costa e Silva era o seguinte: olha, o AI-5 é um mal necessário, mas ele é um mal necessário que vai durar pouco, né? Porque nós vamos logo elaborar uma Constituição, né? Uma Constituição que, ao ficar pronta,
vai anular o AI-5. Né? E essa Constituição já estava praticamente pronta e ela devia ser aprovada no dia 7 de setembro. Aí acontece uma das coisas mais recorrentes na história brasileira. Algo estranho que eu não posso dizer, não sei o que aconteceu, ninguém sabe, eu acho, mas isso alimenta a minha imaginação e eu acho que o Costa e Silva não morreu de morte natural, mas isso é minha opinião que ninguém é obrigado a aceitar. Né? Eu acho que ele morreu antes do tempo, mas enfim. A questão é que ele e o vice não concordavam com o AI-5. Os ministros militares, não é, mais influentes achavam que tinha que ter o AI-5. O Costa e Silva aceitou, né, que ele era necessário para conter as oposições mais radicais, né, principalmente a luta armada, mas que logo esse AI-5 devia ser revogado quando a Constituição de 69 ficasse pronta. Ele e o Pedro Aleixo começaram a elaborá-la. Ela devia ser aprovada em 7 de setembro de 69. No entanto, isso não ocorreu. Por quê? O presidente adoeceu no mês seguinte. Aliás, no mês anterior, perdão, no mês seguinte já teria tudo acontecido. No mês anterior, ou seja, a aprovação da Constituição era para setembro. O Costa e Silva teve um derrame em agosto, um mesinho antes dele aprovar essa Constituição. O que aconteceu? Ele foi afastado do cargo, mas o vice dele, o Pedro Aleixo, também não pôde governar porque os ministros militares formaram uma junta militar, afastaram Pedro Aleixo e colocaram os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no comando do país até que um novo presidente fosse eleito. Isso só aconteceu no dia 30 de outubro de 69, quando foi eleito o general Emílio Garrastazu Médici. E aí o Médici, né, vai governar o período mais repressivo da ditadura e, ao mesmo tempo, o período em que houve mais crescimento da economia. Okay? Ia falar maior, né? Maior crescimento da economia também, pode ser. Bom, então, como diria o Hélio Gaspari, a ditadura que era envergonhada, ou seja, que estava no sapatinho, que estava tentando mostrar a aparência de democracia, agora se escancarou com a instituição do AI-5, que dava ao presidente da República várias atribuições. Para finalizar, a gente vai voltar na página 28 para falar o papel da cultura, né, nesse processo aí dos anos de chumbo, como a gente chama o período de 68 em diante. Então o texto já vai começar a falar que nos anos após o golpe militar, a televisão se tornou o maior veículo de comunicação no Brasil porque o jornal sempre foi pouco vendido no país. E a rádio sempre foi muito segmentada. Cada região tem a sua própria rádio e aí você não conseguia ter uma rádio para todo o território nacional. A TV Globo acabou sendo fundada no ano seguinte à ditadura militar. Né? O jornal O Globo já existia. A TV Globo foi fundada depois da ditadura. Inclusive, o jornal O Globo apoiou o golpe. Né? E a Globo, a TV Globo, foi fundada em 65 com o apoio de uma empresa americana, Time Life. Isso tudo está muito bem explicado num documentário brabíssimo que eu super sugiro a vocês, que é Muito Além do Cidadão Kane. Esse documentário mostra a fundação da Rede Globo, o apoio que ela tem com esse grupo americano, a Time Life, né? E aí eu diria que é até por isso que a Globo sempre se colocou de forma muito entreguista, ou seja, muito defensora da associação com o capital externo, muito defensora dos ideais liberais, muito defensora do capital americano, eu não posso, né, falar da forma que eu penso, mas assim, muito bajuladora dos Estados Unidos, né? Mas não é a palavra que eu pensei, bajulação não é a palavra que eu pensei, mas ela é uma bajuladora dos Estados Unidos, porque ela foi fundada com o capital americano, né? Usando o equipamento americano para reproduzir o seu sinal em escala nacional. Ok? Por outro lado, a ditadura investiu pesado em tecnologia, inclusive usando dos seus institutos tecnológicos como o IME e o ITA, que são até hoje, como é que eu posso dizer,
a menina dos olhos das Forças Armadas, né, ou a galinha dos ovos de ouro das Forças Armadas, e também para muitos nerds, para muitos estudiosos, esses institutos acabam sendo, como é que eu posso dizer, o sonho deles, né? E aí, investindo pesado em tecnologia através desses institutos, o que a ditadura fazia era dar suporte ao capital privado, né? Ou seja, dar suporte à Globo, por exemplo, né? Para que ela pudesse existir. Foi nesse cenário que também foi criada a Embratel, né? E que tinha o papel de unificar o país empregando um sistema eficiente de comunicação de massa, né? Então, o que a gente vê, inclusive, é que a ditadura ela não adotou uma economia totalmente liberal. Ela, inclusive, atuava sempre com o Estado desenvolvendo, estimulando a economia, de forma muito semelhante àquele dirigismo econômico da época do Vargas. Bom, por fim, a cultura, né, e os papéis dos meios de comunicação nesse período de 68 em diante, o que a gente vai ver, e eu vou encerrar por aqui, que senão já estou com 50 minutos de aula gravada, vai ficar muito grande, é que a música popular brasileira foi um dos grandes instrumentos de oposição ao regime militar. Eu só vou contar uma historinha, depois vocês leiam aí, né, porque essa historinha não está no livro. O pai do Diogo Nogueira, o João Nogueira, escreveu uma música chamada Das 200 para Lá. Essa música foi, inclusive, responsável por impedir que o governo brasileiro diminuísse o mar territorial do país, né? O mar territorial brasileiro é de 200 milhas, né? Eu não sei em quilômetros o quanto isso equivale, teria que jogar aqui no Google, mas enfim, depois a gente pensa nisso. Então, eu saindo daqui de Itaipuaçu, se eu for direto e reto, por 200 milhas, eu ainda estou no território nacional, né? Se eu saio das 200 para lá, ou seja, das 200 para frente, eu já estou lá em águas internacionais. Então, se eu cometo um crime das 200 para lá, eu vou ter que, eu não sei como é que se procede aí, eu acho que são os tribunais internacionais que decidem. Mas se eu cometo um crime das 200 para cá, né, para a praia, quem tem a atribuição de me prender é a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, a Marinha, sei lá quem tem competência para ir lá no meio do mar e me pegar, né? O governo brasileiro estava fazendo um acordo com o governo dos Estados Unidos para diminuir o mar territorial brasileiro para 100 milhas. Né? Isso para vocês verem como é que os militares eram nacionalistas. Né? Eu estou sendo irônico, tá, pessoal? Isso para quê? Para diminuir a área do mar que a gente podia explorar. E para favorecer os americanos, porque se eu encontro petróleo naquelas áreas, é área internacional, os americanos podem explorar. Né? Quando o governo brasileiro estava quase assinando esse acordo com os Estados Unidos, o João Nogueira escreveu a música Das 200 para Lá, dizendo: esse mar é meu, lança sua rede para lá desse mar, esse mar é meu, deixa seu barco para lá. Enfim, deem uma olhada depois na música. E aí a música caiu na boca do povo, e quando as autoridades foram negociar, elas falaram: olha, não dá mais porque o povo já está cantando uma música aí que não quer mais, os pescadores de olhos verdes, como diz a música, vai jogar a sua rede das 200 para lá, esse mar é meu. É isso que diz a música. Então, ele conseguiu, digamos, meio que sem querer querendo, mudar a história do país. A partir daí, inclusive, o João Nogueira passou a ficar vigiado pelos militares, porque ele não tinha o hábito de escrever música de protesto ou de crítica aos militares, mas nesse caso ele deu muita dor de cabeça ao governo. Bom, seria complexo e longo demais continuar aí, mas podíamos falar inclusive dos festivais de música que ocorreram na TV Excelsior, na TV Record, do festival de música que opôs o Geraldo Vandré e o Chico Buarque, mas isso ficaria longo demais. Quem tiver interesse, deem uma olhada, até porque o Chico Buarque e o Geraldo Vandré foram muito atuantes na época da ditadura e souberam brilhantemente criticar o regime militar das formas mais sutis e inteligentes que eu conheço. Bom, vamos finalizar por aqui então. Vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 31
32 e 33. Beleza?